Olá, irmãos, tudo bem? Eu sou Moisés Luque, ex-pastor da Igreja Mundial, aonde eu fui pastor durante 7 anos. Passei em 5 estados, aonde nesses estados aonde eu passei, eu abri igrejas, fui pastor segundo de sedes regionais e conhecemos um lado obscuro dessa instituição religiosa. Hoje eu tenho até como uma seita que tem prejudicado a fé de muitas pessoas. E por quê? Assim como eu, muitas pessoas entraram lá na Igreja Mundial para ajudar, para fazer a vontade de Deus, ou pelo menos pensava que estava fazendo. Porém, ao se aprofundar, acabou se decepcionando, pois conheceu um lado negro, diabólico, que com o tempo vamos trabalhar. E eu vou mostrar para vocês, eu vou compartilhar com vocês tudo aquilo que eu vivi lá dentro. Não tem como associar esse lugar como igreja, como um lugar de Deus, porque na verdade não é. Não deixe de ver os vídeos, compartilhe com as pessoas e você vai ver um lado que talvez você nem imagina, ou você imagina, mas você não sabe. Recentemente, há um ano atrás, há um ano e pouco atrás, eu estava no Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro, eu conheci muitos pastores ateus. Digo de passagem, a minha trajetória foi São Paulo, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Paraná e depois no Rio de Janeiro. Até fiquei ali na sede estadual em Piedade. E para que você tenha ideia, eu mesmo era um pastor ateu, não acreditava naquilo que eu fazia. Mas você me pergunta, por que você estava ali então, Moisés? Eu estava pela facilidade, pelo dinheiro que ali era todo mês dado, que era conquistado ali através de trambique, através de propina entre o pastor e o regional. Isso também eu vou falar, eu vou contar para vocês essa parte. Então, você pode ver que lá não é igreja, é uma empresa. É algo que você entra para se beneficiar. E aqueles que não conseguem desenvolver um trabalho bom, quando eu digo trabalho bom, um rendimento bom, seja para o regional ou para o estadual, ou então para a instituição em si, esse é enviado para o Nordeste. A primeira ameaça, você vai para o Nordeste. Porque a igreja passa uma visão que o Nordeste é ruim, o Nordeste é onde o cara vai passar fome, não vai ter dinheiro, vai passar por necessidade. Após isso, se ele não desenvolver, ele não se enquadrar com aquela máfia, então esse cara ele vai ser jogado, assim no linguajar deles. Jogado lá na sede e ali vai ficar mofando até ele se desligar. Ou então vão armar para ele, para que ele venha sair. Só que eu quero falar hoje um caso para vocês que houve no Rio de Janeiro, aonde havia um tecladista lá em Campos do Goytacazes, no interior do Rio, onde nós estávamos. E esse cara, ele queria fazer um assalto na sede. E ao assaltar a sede, ele chamou um pastor da região que estava ali em Cidade Luz, é um bairro de Campos. E ele falou, vamos fazer o assalto lá na igreja, a gente vai repartir esse dinheiro. E esse pastor se fez de amigo dele, falando assim, tá bom, vamos lá então, vamos assaltar no domingo na Santa Ceia, porque toda Santa Ceia é onde vai entrar o maior número de oferta na igreja, porque faz a consagração de dizimista e aonde planta um envelope também, uma campanha que vai fazer ali. E então o que aconteceu? Eu me lembro isso aqui como se fosse hoje. Ele chegou pro regional lá, que era um bispo, que estava em Campos na época, e falou, ó, bispo, o seu tecladista vai meter um assalto no Senhor, o que a gente vai fazer? Então ele chegou pro pastor e falou assim, ó, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai matar esse cara, vamos eliminar ele. E assim foi feito, eles
esse pastor da região combinou com o tecladista para poder ir para uma boate, porque ali naquela região, não todos, mas a grande maioria, eles se reuniam para ir para boate, cheirar cocaína, ir ali na favela ali, pegar uma cocaína para poder cheirar, fazer essas coisas aí que vocês já estão cansados de saber que tem dentro da Igreja Mundial. E nesse meio tempo, ele pagou 5 mil reais para uns caras da favela para quebrar ele, né? No linguajar matar. Só que não aconteceu isso. Não sei se foi Deus o que aconteceu, mas o cara ao tirar não conseguiu acertar ele, o tecladista fugiu. Então o bispo ficou muito revoltado, xingou lá o pastor da região, mas queria tirar esse tecladista de lá, porque muitos pastores dali da Igreja Mundial, não só do Rio de Janeiro, mas já aconteceu isso aqui em Atibaia, próximo onde eu moro, eles têm o costume de meter o assalto na igreja e ficar com dinheiro. Tá entendendo? Para poder justificar, mas assaltaram apóstolo, mas assaltaram um bispo. Mas na verdade a maioria são tudo arranjado. Alguns casos à parte não são, mas na grande maioria são. Então o bispo pegou esse tecladista e mandou para a Piedade, lá na Piedade, e ali eles armaram uma situação para ele ser mandado embora. Mas o que eu quero trazer através disso? É o poder do dinheiro. Você vê que o dinheiro tem falado cada vez mais alto dentro dessa instituição, a ponto de um querer assaltar a igreja do outro, um querer matar o outro, como houve no Paraná um caso de um pastor que sumiu, não se sabe onde ele está até hoje, mas por que será que ele sumiu? Como já houve outros casos de pastores indo na boate, lá no Espírito Santo, acabou de acabar a reunião de libertação, sexta-feira, eles só pegaram, abriram o alforje, tiraram o dinheiro da oferta e foram para a boate, ali na cidade de Laranjeiras, no Espírito Santo, aonde eu estava também ali. Pastores viciados, pastores que fazem a reunião bêbado. Então, você vai ver, tem muitas coisas, muitas mesmo. Eu quero chamar você, que já foi pastor da Igreja Mundial, a falar também. Fala, não se cala não. Tem muita pessoa lá que elas precisam ouvir e saber da verdade. Tá na hora do povo despertar e sair desse lugar. E eu vou gravar mais vídeo, eu vou falar mais. Em nome de Jesus. Então, aqui eu termino falando sobre esse caso do Rio de Janeiro, mas eu vou falar outros, muitos outros. Que Deus abençoe a sua vida e vamos em frente.